Olá, eu sou a Rossana, instrutora de Mindfulness e Meditação. Esse é o nosso último vídeo deste ano aqui no canal. E eu queria já agradecer a todos os meus seguidores, que vem aumentando de pouquinho, mês a mês. Esse canal surgiu do querer compartilhar um pouco do meu conhecimento e das técnicas de meditação que eu consigo observar nos meus alunos, tem feito tanta diferença e tem ajudado tantas pessoas a ter uma vida mais leve, mais simples, menos complicada e principalmente atingindo os seus objetivos. Então eu queria agradecer muito aqueles que estão aqui me acompanhando e possibilitando que esse trabalho comece de pouquinho a ser divulgado para mais pessoas. E aí eu fiquei pensando o que eu podia trabalhar com vocês como último vídeo. E aí eu pensei assim, bom, o que acontece no final de ano, O que eu poderia estar trabalhando que desse aí para esse final de ano, começo de um novo ano, uma nova perspectiva. E aí eu me lembrei das promessas de ano novo. Quem de nós não faz um planejamento assim, no ano que vem? E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso e mostrar como a meditação pode fazer com que essas promessas de ano novo não fiquem só na promessa, Querer um ano diferente é um pensamento correto e muito positivo, mas que não se mantém, Por que isso não se mantém? Um estudo de 2021 de uma universidade na Austrália apurou que 2 entre 3 pessoas desistem dos objetivos que elas estabeleceram para o novo ano até o final do mês de janeiro. Um outro instituto de pesquisa, chamado Statistic Brain, apurou que na primeira semana, 27% das pessoas desistem do seu objetivo e na segunda semana, mais 31%. Ou seja, nos primeiros 15 dias daquela nova proposição, mais de 50% das pessoas já desistiram dos seus objetivos. Tudo que a gente procura na internet sobre esse assunto, sobre as pesquisas que estão sendo realizadas, querendo descobrir os motivos por que isso acontece, aponta que a maioria das pessoas desiste das suas promessas de ano novo porque elas parecem não estar vinculadas a um propósito maior. São promessas soltas, que não têm uma identificação com o que a pessoa realmente é objetiva para a sua vida. Eu acredito que, em parte, essas pesquisas têm sim razão, afinal, elas são feitas por estudiosos aí de vários segmentos do conhecimento e em várias universidades. Mas eu acredito que o motivo principal para isso não é esse. Você que tem me seguido aqui no canal, assistido os vídeos, viu que logo no começo do canal, quando eu comecei a dar as primeiras técnicas para que a gente começasse a meditar, uma das coisas que eu mais ressaltava era a necessidade que nós temos de aprender a dominar a nossa mente. Por que dominar? Porque a nossa mente, a atividade primordial dela é pensar. Tanto é que a maioria das pessoas fala assim para mim, a meditação não é para mim porque eu não consigo parar de pensar. Quem lembra lá do primeiro vídeo do canal, eu afirmei para vocês, se você parou de pensar, você morreu. A atividade do nosso cérebro, ela se caracteriza pelo pensar. Então a meditação não é parar de pensar. A meditação é ser capaz de trazer atenção, foco, observação, reflexão, concentração para um determinado tipo de pensamento que vai nos levar à realização de um objetivo. Mas para eu chegar a esse ponto de ter esse domínio da minha mente, eu vou ter que aprender a olhar para ela e ver quais são os hábitos dela. Então, quem começou a meditar esse ano aqui comigo no canal, ok, já medita e lembra aí do início das suas práticas, sabe que inicialmente a mente vai trazendo para a gente, quando a gente para meditar, coisas do nosso cotidiano, às vezes traz umas imagens muito loucas, cores, umas cenas que você nunca viu, como se você estivesse sonhando. Mas ela também nos traz uma informação importantíssima,
que é a forma como nós vemos o nosso mundo. Porque a mente nada mais é do que o resultado de todas as informações e aprendizagens que a gente teve ao longo do tempo. E faz parte dessas aprendizagens todos os traumas e todas as dificuldades que nós vivemos. Então, tudo isso, englobado de uma maneira única, vivido de uma maneira única por cada um de nós, vai formando um perfil de mente único, mas que tem alguns vieses, algumas características. Algumas dessas características nos ajudam muito a pensar, a chegar nos objetivos, a estabelecer os nossos propósitos, mas alguns vieses de mente que vão se formando a partir da nossa experiência, da nossa aprendizagem, eles são bastante ruins, no sentido de não trazerem para nós os instrumentos necessários para que a gente leve à frente os nossos objetivos e os nossos projetos. Portanto, nós somos então uma mescla de tudo o que a nossa mente vive, aprende, conhece e a forma como ela reage aos acontecimentos da nossa vida. Alguns vieses da mente, e como que a gente pode traduzir esse viés da mente de uma forma bem prática, bem simples? É como aquela vozinha que conversa com a gente dentro da cabeça, como se fosse aí um conselheiro nosso, vamos dizer assim. Eles não facilitam de forma alguma as nossas transformações necessárias para que a gente consiga, por exemplo, manter as promessas de final de ano para o ano que se inicia. Vamos ver um pouquinho desses vieses. Eles são muitos, mas eu selecionei os 4 principais para vocês, que são os que mais aparecem à medida que eu vou conduzindo os meus alunos nesse processo de autoconhecimento, e são os que trazem mais desafios para ser vencidos no dia a dia. Então nós vamos falar da mente julgadora, da mente crítica, da mente de autossabotagem e da mente protetiva. Vamos entender um pouquinho e de forma bem simples cada uma delas, porque o objetivo desse vídeo não é aprofundar nesse tema, mas sim nos levar a cumprir as promessas que nós já estamos começando a estabelecer para o ano novo que se inicia. Então, a mente julgadora, por exemplo, o viés de mente julgadora, é aquela mente que ela não celebra nenhuma das suas conquistas e, pelo contrário, ela sempre ressalta o que você fez de errado. Vamos ver um exemplo dessa mente julgadora quando você pratica meditação. Então, toda vez que você se percebe fora da meditação, ou seja, que a sua mente consegue te levar para fora do exercício, te distrair, e você volta, você fala, opa, estou distraído, volta. Esse é o momento onde você realmente conseguiu voltar para o momento presente, esteve totalmente consciente da sua condição e percebeu-se distraído e trouxe o foco da sua atenção voluntariamente para o momento presente. Esse é um momento de muita celebração, essa consciência da distração e o domínio da mente em trazê-la de volta para a meditação. A mente julgadora, ela não celebra isso. Ela simplesmente te fala assim, ó, tá vendo? De novo, você tá fora. Ó, de novo, você tá fora. Isso é muito comum, né? Quando às vezes um aluno vem conversar comigo e fala, nossa, Luciana, essa semana toda hora eu me percebi saindo da meditação, toda hora eu tinha que trazer o foco da minha atenção de volta para a meditação. Ótimo, ótimo, porque geralmente a gente nem se percebe distraído. Quantas vezes você começa uma meditação, põe lá uma meditação guiada para você ouvir, e você percebe que ela terminou quando fica em silêncio, porque você foi longe, ou então você demora muito para voltar. Então, num espaço de 10, 12 minutos, que é o que geralmente dura uma meditação, se você voltou, vamos supor, 15 vezes, isso significa que mais rapidamente você foi voltando para o estágio de presença no aqui e agora, percebendo as suas distrações. Então, cada vez mais, você está mais atento
e mais preparado para o domínio da sua mente. A mente julgadora vai dizer não. Olha, você saiu 20 vezes da meditação hoje. Como tá ruim isso. Um exemplo da mente julgadora no cotidiano. Vamos supor que você é daquele tipo de pessoa que faz uma listinha de coisas para fazer durante o seu dia e no final do dia você dá uma olhadinha ali para ver como é que você foi. E você descobre, por exemplo, naquele dia que uma ou duas coisas ficaram por fazer. A mente julgadora vai dizer, ó, tá vendo? Falhou de novo. Essas duas coisas não foram feitas. As outras 15 você fez, só não fez duas. Mas a mente julgadora é aquela que bota o foco no que ficou por fazer, no que você falhou e não naquilo que você deu certo. O outro viés da mente também que a gente precisa prestar atenção se ele está presente na gente é o viés da mente crítica. Como é que funciona a mente crítica? A mente crítica, ela minimiza e menospreza as suas conquistas. Não é que ela ignora, ela minimiza e menospreza. Na meditação, por exemplo, vai acontecer o seguinte tipo de pensamento. Você meditou todos os dias da semana, mas teve uma série de dificuldades. No dia não se concentrou, num dia você dormiu, num dia foi legal, no outro você teve várias oscilações de pensamento. E aí a mente vai dizer assim, ok, você meditou sim todos os dias da semana, mas não foi bom. Para quem medita, está começando a meditar, sabe o quanto é difícil e o quanto exige de você um querer e uma vontade determinada meditar todos os dias. Porque a vida cotidiana nossa, ela vai trazendo para a gente um monte de solicitações, um monte de coisas para fazer, que meditar, para quem não tem uma consciência muito grande dos benefícios disso e do que significa na vida, vai ficando para depois. E geralmente vai, quando você tá na cama ali para dormir, que você fala, vixe, não meditei hoje. Então, uma pessoa que consegue meditar todos os dias, nossa, ela tá num grande passo aí para um domínio de uma mente no sentido de obter os melhores benefícios da meditação. E essa mente crítica vai dizer, mas não foi bom, né? Um tipo de pensamento dessa mente crítica aí no nosso dia. Você faz tudo o que você tem que fazer, deu tudo certinho, e aí vem assim na sua cabeça, mas você não fez mais do que a sua obrigação. Às vezes fazer as nossas obrigações exige dar um sangue mesmo. Aquele dia você está cansado, você não dormiu bem, você teve um atrito com o seu chefe ou com o seu companheiro, aquele dia você está resfriado, está de TPM, e mesmo assim você conseguiu dar conta de tudo o que você fez. Nossa, é para celebrar. Mas a mente crítica vai sempre achar um senãozinho para colocar nessa história. O outro tipo de mente, muito comum entre nós, de viés de análise de vida, é a mente autossabotadora. A mente autossabotadora, ela tende a colocar obstáculos em todas as tarefas mais importantes ou no que você gostaria de realizar. Então ela sempre vai te trazer primeiro quais são as dificuldades que você vai enfrentar no sentido de te limitar dentro da meditação. Então quem assistiu, por exemplo, o primeiro vídeo aqui do canal, deve lembrar que eu coloquei que para a meditação começar a fazer um efeito efetivo na nossa vida e já começar a transformar as primeiras conexões neurais, a gente conseguir perceber as formas como nós pensamos, começar a estimular novas formas de pensar, eu preciso de uma prática mínima de 3 vezes por semana. A meditação vista por uma mente autossabotadora vai ser assim, legal tudo isso que a Rossana falou nesse vídeo, gostei muito da perspectiva, eu estou precisando disso, mas 3 vezes por semana, nossa, você sabe como é a sua vida,
Você não vai conseguir esse tempo. 12 minutos parado, imagina quanta coisa você pode fazer em 12 minutos. 12 minutos você arruma a sua cama, lava a sua louça antes de sair, você vai aí se atrapalhar no seu dia, você não vai conseguir arrumar tempo, então não vamos nem começar. Para que a gente vai começar uma coisa que a gente não vai dar continuidade? No dia a dia, um exemplo aí da ação da mente sabotadora é assim, ó. Imagina que você quer se matricular numa academia. Você já se matriculou outras vezes e não conseguiu se organizar para ir? Ou você conhece muitos colegas que, por exemplo, pagam o plano de academia anual e aparecem na academia para fazer a matrícula e a renovação. E aí, essa mente autossabotadora ela te fala: ok, a gente até que precisa fazer uma academia, estamos precisando emagrecer, estamos precisando modelar o corpo, ou estamos precisando aí formar uma estrutura muscular para proteger ossos, articulações, a gente precisaria, mas a gente vai acabar jogando dinheiro fora, porque a gente não vai conseguir se organizar para ir mesmo, então não vamos nem nos matricular, é melhor. E um outro viés de mente é a mente protetiva. A mente protetiva é aquela mente que sempre te aconselha da seguinte forma: é melhor não. É como se ela já soubesse que você vai falhar, que as coisas não vão dar certo, e para você não gastar energia com aquilo e principalmente para você não sofrer com uma derrota, não ficar triste com aquela máxima que a mente julgadora vai trazer. Tá vendo? Você não conseguiu de novo. Para que você não entre nesse módulo, ela já te impede de fazer um primeiro movimento e começar. Então é assim, ó, na meditação, você nem tenta, nem vou começar porque eu não vou conseguir, não quero me decepcionar comigo de novo. E na vida material isso se manifesta de milhões de vezes. Por que eu vou sonhar para ir para a Europa? Isso não é para mim. Nossa, fazer uma faculdade, vixe, não é para mim. Fulano, meu marido gosta tanto de dançar, mas eu não vou nem me matricular, eu tenho 2 pés esquerdos, como que eu vou conseguir? Então a gente vê que esses vieses de mente, na verdade são pensamentos que nós temos no nosso cotidiano. Você deve ter se identificado com pelo menos 2 ou 3 desses vieses. Eu tenho uns 4 bastante presentes na minha vida, que foram hábitos mentais, que foram sendo formados ao longo das nossas vivências, das nossas experiências. Eu que sou espiritualista, que acredito em reencarnação, acredito que é um padrão que se mantém aí há séculos na forma como a gente vê e acredita que o mundo seja, mas eu acredito também que esse padrão ele não determina quem a gente é. Ele é apenas um hábito mental que nos dá um determinado padrão de vida e de conforto no sentido de buscar não sofrer mesmo, de se poupar, de não querer dar um pouquinho mais de si, mas eu tenho a certeza que são hábitos que podem ser modificados quando esse é o nosso objetivo. E são esses hábitos os maiores problemas, os maiores sabotadores das nossas promessas de início de ano. O fato é que a gente resiste ao novo. Isso é uma característica muito comum. A gente está acostumado com uma determinada vida e o fato da gente já estar habituado, de já saber como ela funciona, faz com que a gente tenda a repetir os mesmos movimentos, as mesmas interpretações, os mesmos sentimentos, muitas vezes de forma inconsciente ou até consciente, mas acomodada, e faz com que a gente resista ao novo. Isso é uma característica que a gente encontra na maioria das pessoas. As pessoas pensam dentro de um passado, né? Elas analisam o seu mundo com uma ótica de um passado, elas querem um determinado futuro, mas elas continuam fazendo as mesmas coisas no presente. Então, vamos voltar lá para as promessas de final de ano
que é o tema desse vídeo. Vamos supor que você quer começar a fazer academia, que é uma coisa que você não faz, ou que você quer começar a meditar. Se você não fizer algo diferente do que você faz, se você continuar sendo a mesma pessoa que você é nesse instante, você vai falhar. Você vai estar lá entre as estatísticas daquelas pessoas, daquele 70% de pessoas que desiste das suas promessas de final de ano até o final de janeiro de 2024. Para que uma nova atividade, uma nova proposição, uma transformação aconteça na sua vida, você vai ter que se abrir e você vai ter que permitir que o novo ingresse nessa sua vida. Um estudioso que eu gosto muito de física quântica, dos efeitos da meditação no cérebro, da nossa capacidade de transformação e de criação de uma nova vida, chamado Joe Dispenza, ele afirma que o nosso cérebro é uma máquina de antecipação. O que ele quer dizer com isso? Ele gosta muito de saber o que vai acontecer a seguir. E, usando o seu passado, ele faz todas as estatísticas, todas as probabilidades, já tentando estabelecer o que vai acontecer no momento seguinte. Porque o novo para o cérebro é extremamente inconveniente. Inconveniente por quê? Porque ele vai exigir do cérebro um maior consumo de energia. Em episódios para trás, eu lembro de ter comentado com vocês que o nosso cérebro, embora ele seja mais ou menos 2 a 3% da massa do nosso corpo, ele consome 25% de energia de todo aquilo que nós consumimos durante o nosso dia. Isso significa que o módulo padrão de funcionamento do cérebro é o módulo padrão de economia. Isso quer dizer que ele tende a priorizar as conexões neurais, as ideias que você formou, segundo os seus conhecimentos, que já foram formando ligações eletromagnéticas, neuroquímicas dentro do seu cérebro, ele tende a utilizar mais vezes aquilo que está mais forte e que está mais formado. Quando eu falo em algo novo, isso exige do cérebro um recrutamento de novas informações ou recombinações das informações que você já tinha. Uma conexão neural nova para se estabelecer, ela vai exigir do cérebro muito trabalho. É que nem a gente quando começa aí fazer uma musculação, vamos supor, com o objetivo de desenvolver o bíceps, né? Para que esse bíceps comece a tomar forma e comece a ser perceptível, né? Isso vai exigir de mim muito exercício, muita dedicação, uma disciplina constante para que aquele músculo venha aparecer. Com o cérebro acontece a mesma coisa. Então, novas conexões, elas são inconvenientes no sentido que elas vão fazer você gastar mais energia e o cérebro se mover de uma forma diferente do que ele costuma. Com tudo isso que eu venho falando aqui até agora, a gente consegue ter bem claro que se a gente não fizer nada a respeito, muito provavelmente o nosso 2024 vai ser exatamente igual a 2023. Ou vai ser razoável. Eu vou conseguir implementar algumas mudanças e outras não. Porque o esforço de perceber como a minha mente está trabalhando, de contrapor esses pensamentos e me manter naquilo que eu sei que vai me trazer mais felicidade e mais realização, não vai acontecer. Se eu quero uma vida nova, se eu quero conquistar algo que para mim é importante, que faz diferença na minha vida, eu vou ter que eliminar totalmente alguns tipos de atitude que não me ajudam em nada. Que tipos de atitudes são essas? Bom, eu vou dar 3 exemplos que a gente, talvez você como eu, se identifique. Quando você começa uma frase,
Ah, eu já sei. Pronto. Você está entrando na rede da preguiça do seu cérebro. Você está entrando no seu hábito. Vamos supor que você está descascando uma batata, perdendo boa parte ali da carne da batata, e uma pessoa vem e fala, olha, eu descasco batata de uma forma diferente. Se você é gentil, você até ouve a pessoa, mas você volta para o seu jeito de descascar a batata. Toda vez que eu já falo, eu já sei, a minha mente protetiva está dizendo assim, a gente já sabe fazer isso. Se a gente tentar de uma forma nova, talvez a gente não dê conta. Então vamos nos contentar com isso. Nós estamos perdendo aqui um monte de batata, mas pelo menos assim a gente sabe que a gente consegue descascar a batata. E essa fórmula de pensamento se repete para um monte de coisa. Outra atitude que vai nos trazer bastante dificuldade é aquele tipo de pensamento que começa assim, para que eu quero saber isso? Eu nunca vou usar. Esse é um outro pensamento extremamente limitador e que também entra no conforto do nosso cérebro. Vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Em 1993, 94 mais ou menos, as pessoas estavam começando a usar computadores em casa. O uso de computador foi se tornando mais popular. E eu trabalhava de voluntária no Instituto Espiritualista, e um dos voluntários tinha muita facilidade com informática e sugeriu que a gente começasse aí a digitalizar, a automatizar os nossos atendimentos, manter as nossas apostilas já num computador, para ser mais facilmente modificadas, não ter que ser escritas na mão ou datilografadas. E ele implantou lá o computador na unidade e se colocou à disposição para ensinar quem quisesse a usar esse computador, que naquela época tinha um programa muito limitado, a nossa internet era discada, era um horror. Quem tem a minha idade aí passou por essa experiência. E eu me lembro, como se fosse hoje, da cena e do meu pensamento. Para que eu vou aprender isso? Eu me viro bem com a máquina de escrever. Aliás, eu adoro escrever à mão. Graças a Deus, a vida me forçou a mudança. Não foi eu que consegui mudar meu padrão de mente, não. A vida me forçou uma mudança. Hoje, eu trabalho em home office, eu dou aulas online, eu estudo em casa, muitos dos meus cursos são online, eu diria que 80% dos cursos que eu faço são através dessa metodologia. Eu escrevo artigos, eu faço estudos, eu faço pesquisas, eu gravo os meus vídeos, eu edito meus vídeos, eu faço a arte de finalização dos meus vídeos, tudo no computador. O computador é a base da minha vida profissional e da minha evolução pessoal. Imagina se a vida não tivesse me empurrado e não tivesse quebrado esse meu pensamento. Para que eu quero saber disso? E o último tipo de pensamento, de atitude que entra nesse módulo do cérebro economia é aquele assim, sabe, eu não tenho jeito para isso. Quantas coisas a gente já deixou de fazer na vida, de aprender, mente protetiva, com viés de autossabotagem aí, porque a gente fala que a gente não tem jeito. Nossa, eu adoraria cantar, mas eu não tenho jeito para isso. Nossa, eu adoraria cozinhar como a fulana cozinha, mas eu não tenho jeito para isso. Ou eu adoraria falar como o Mário Sérgio Cortella, mas eu não tenho jeito para isso. Nossa, eu adoraria dançar como fulano, mas eu não tenho jeito para isso. O nosso cérebro, a não ser que ele nasça com algum comprometimento extremamente sério, porque a ciência já descobriu que o cérebro consegue
usar modos alternativos dentro dele, ou seja, criar novas conexões neurais para realizar uma atividade quando alguma parte do cérebro está danificada. Então, a não ser que eu tenha um comprometimento cerebral muito sério, eu consigo fazer o que eu quiser. O problema é, estou disposto? Então, como uma mente que tem pensamentos do tipo, eu já sei, para que eu quero saber disso? Ou, isso aqui eu não tenho jeito, vai conseguir criar um ano novo. Impossível. Porque o ano novo não é mágico. À meia-noite tudo muda e está tudo resolvido. A gente sabe que não é assim. O fato dessa marcação temporal, ela ajuda sim. A maioria das pessoas, é quase um consciente coletivo, vamos dizer assim, acredita que à meia-noite se cria uma nova janela de possibilidades, que tudo é possível. E realmente é verdade. Tudo é possível, mas tudo depende da forma como eu vejo e aproveito essa possibilidade. E se eu pensar de uma forma bastante racional, amanhã é um novo dia. Quando eu durmo e acordo novamente, tá ali uma nova janela de possibilidades. Eu não preciso entrar na vibe, todo dia ela faz tudo sempre igual. Não preciso entrar nessa vibe. Eu posso dizer, hoje eu vou fazer diferente. E realmente, se eu quero mudar o meu ano, eu tenho que fazer diferente. Não sei se vocês já ouviram, mas uma das formas de exercitar o nosso cérebro, por exemplo, é fazer caminhos diferentes para o nosso trabalho. Eu não sei se vocês já viveram essa situação, eu já vivi várias vezes. Você pega o carro para ir, por exemplo, ao supermercado, mas cotidianamente, rotineiramente, você usa muito o seu carro para ir até o seu trabalho. Quando você está no meio do caminho, você se dá conta que você não está indo para o mercado, você está indo para o trabalho. A distração é tão grande que o objetivo do meu sair de casa se perde. Meu cérebro entra em modo automático e está me levando para o meu trabalho. Assim também cria-se um hábito. Então, se eu faço de formas diferentes a rotina do meu dia, se eu me permito cozinhar diferente, estacionar o carro numa rua diferente, arrumar as coisas numa outra ordem, tudo isso exige do meu cérebro mais atenção, porque uma movimentação não familiar está acontecendo. Quando eu faço as coisas diferentes, eu abro janelas de possibilidades. A partir de já existe uma janela de possibilidade. Se eu estou pensando em tudo isso que a gente está conversando agora, eu posso tentar fazer acontecer diferente. Para mim, a hora que eu preparo um episódio para vocês, que eu estudo, que eu vou fazer as pesquisas, muita coisa já muda. Eu já pensei, do início da elaboração desse episódio para a gravação de hoje, várias coisas pequenas na minha vida foram mudadas e parece, ainda não posso afirmar, porque uma conexão neural, também já falei isso para vocês em outros episódios, ela só se estabelece depois de 30 dias de fortificada. A partir disso ela existe, ela pode ser recrutada a todo momento, ela não se perde mais. Pode ser que você faça durante 30 dias, esqueça dela, mas se você precisar, ela é facilmente recrutada pelo cérebro. Vamos dizer que é uma mudinha que já está grande e que a chance dela morrer diminuiu muito, porque ela já tem uma certa robustez na sua formação. Portanto, a gente vê que a gente sempre tem que ir além do que a gente conhece. Então, a física quântica, ela postula que para você ter uma vida diferente, para você conseguir realizar coisas novas, você tem que estar num estado diferente de ser. E que é um estado diferente de ser?
Então você vai ter que modificar a forma como você pensa e a forma como você sente, porque é isso que constrói a sua vida. Você vai ter que estar aberto a novas possibilidades, a novos jeitos de fazer. Você vai ter que se arriscar, mas principalmente você vai ter que estar aberto, como a gente fala aqui entre o grupo de estudos que eu faço parte, a deixar o universo te surpreender. Você vai ter que sair do controle, porque a gente não controla nada na nossa vida, nada. Controle é a capacidade de fazer com que as coisas saiam exatamente do jeito que você quer. Internamente, a gente consegue fazer isso, mas isso não é controle, isso é domínio, porque a gente é afetado a todo momento pelo que acontece no nosso externo, pelo bom humor ou mau humor das pessoas, pelo trânsito, pela falta de luz, pelo clima. Hoje, por exemplo, eu falei, vou acordar cedinho, porque o final de semana vai fazer um dia de sol maravilhoso e eu quero aproveitar a luz da manhã. E aí eu abri a janela aí para gravar o episódio e tá tudo nublado. Talvez saia sol, sim, há uma possibilidade. Mas a luz que eu queria para gravar o episódio e que me fez não gravar esse episódio ontem, em função de querer uma luz mais bonita para a gravação hoje, não aconteceu. Eu poderia ter tido um número de reações infinitos daí. Não gravado, tá de mau humor, tá bravo, esperar mais um pouco para ver se o sol saísse e talvez não tivesse esse silêncio que eu tenho agora, porque eu gravo aqui em casa e eu dependo de várias condições de vizinhos, de movimento de rua e tudo mais. Mas eu recebi um impacto externo. É lógico que ele causou um certo desgosto, um certo pesar, um certo incômodo, mas eu precisei trabalhar com ele e continuar fazendo o movimento daquilo que eu queria realizar. O ser inteligente, ele domina a bola, né? No futebol, nem sempre o passe chega para o jogador redondinho, né? E os bons jogadores são aqueles que dominam a bola e aí fazem com ela aquilo que eles objetivaram fazer nas suas jogadas. Mas voltando aí ao entrar num estado diferente de ser. Vamos supor que para esse ano você quer saúde, ou para esse ano você quer uma abundância financeira maior, ou você quer um novo relacionamento. Na física quântica, se acredita que o semelhante atrai o semelhante, ou seja, que para que você tenha uma energia em abundância, você tem que ter um princípio dessa energia em você. Lá nos anos 90, 2000, houve uma febre de livros que falavam sobre a lei de atração. A gente tem vários livros, a Lei do Triunfo, as 7 Leis do Sucesso, as 7 Leis da Espiritualidade, O Segredo, e até hoje a gente tem vários livros que nos ensinam a criar aí uma vida, a mente milionária, que nos ensinam a criar uma vida dentro dos padrões que a gente quer. Mas o fato é que você só consegue trazer isso para você quando você tem olhos para isso, quando você tem atenção para isso. Não basta eu pensar, eu preciso também de uma ação. Para que algo venha acontecer na minha vida, eu tenho que estar em movimento, para que esse movimento se complemente daquilo que seja necessário. E é muito comum a gente idealizar algo para a nossa vida, mas não fazer nenhum movimento nesse sentido. Por exemplo, eu ouço um monte de gente falar assim, nossa, quando eu ganhar na Mega Sena. E aí eu pergunto, mas você joga? E eu diria para vocês que 70% das pessoas falam, não, eu não jogo, não, eu preciso lembrar de jogar, mas eu não jogo. Então você vê, a pessoa condiciona que algo aconteça na vida dela quando ela ganhar na Mega Sena, mas ela não joga. O que ela está nos dizendo? Outra coisa que eu ouço bastante, nossa, é impressionante, eu só atraio pessoas assim que não me valorizam.
nos meus relacionamentos, sempre eu tenho pessoas que não me dão o devido valor. Bom, se você está atraindo esse tipo de pessoa, é sinal que você também não se dá o devido valor. Porque se você é uma pessoa inteligente, capaz de observar, você consegue perceber sinais nas pessoas, indicação, e mais, se você sempre atrai, você já sabe quais são as características, as falas, os movimentos dessas pessoas. Por que você está atraindo esse tipo de pessoa? Será que você também ainda não fez um movimento de valorização pessoal? Ou ainda, nossa, eu queria ter mais saúde no próximo ano, né? Mas você continua fumando, você continua comendo mal, você continua não se exercitando, e aí você reclama que você tem sempre dor, a sua lombar está sobrecarregada, você tem sinusite, rinite e todos os ites mais. Mas que movimento você fez para colaborar com isso? Porque isso não é desejo, não é querer, isso é só um desejo. Desejo é satisfação momentânea do prazer. Querer é tornar algo efetivo nas nossas vidas. Então, o quanto você quer? Porque enquanto você realmente não quiser, as coisas não vão acontecer. Porque querer é organizar pensamento e ação no sentido de uma realização. E aí eu te pergunto então, sua vida é o que você quer? As nossas vidas, a sua vida é o que você é. Se você quer mudar a sua vida, se eu quero mudar a minha vida, eu preciso começar mudando a mim mesmo. Por isso que meditar é tão importante. Porque meditar é focar a nossa energia, a nossa atenção, a nossa observação na construção de nós mesmos. E por isso que os primeiros estágios meditativos, a mindfulness ou qualquer outro tipo de meditação, ela vai nos trazer um autoconhecimento. Porque é preciso que a gente identifique quais são os apegos da nossa mente, quais são os vieses, quais são os nossos hábitos, no que ela está agarrada, que ela não solta e que está nos impedindo de alcançar o que é novo. Para isso, então, eu pensei em 2 tipos de meditação para esse mês de dezembro. Um que vai estar aqui na sequência da nossa aula, e que depois vai estar disponível lá no canal separadamente para que você possa acessar de forma rápida para fazer essas meditações durante os próximos dias, que é uma meditação intitulada Investigar, que vai ajudar a gente a observar quais são os vieses da nossa mente, quais são os nossos obstáculos, com o que eu vou ter que lidar aí, com o que eu vou ter que trabalhar para que o meu ano novo seja realmente um ano novo. E a segunda, que eu vou colocar no ar no dia 20 de dezembro, que se chama Transformar, que vai dar aí algumas diquinhas para a gente trabalhar na meditação essa criação de um novo ano, essa possibilidade de realmente cumprir as nossas promessas de ano novo. Que a meditação, ela nos ajuda a ver os vieses negativos da mente, ela vai nos ajudar a calibrar o nosso pensamento e também vai ajudar a criar no detalhe, com mais clareza, aquilo que a gente quer ser ou aquilo que a gente quer ter. Então a gente pode dizer que, de uma certa forma, a meditação ela ajuda a nos dar um reset na nossa mente e fazer aquilo começar a funcionar de uma forma mais organizada. Eu espero aí que o conteúdo trabalhado no vídeo de hoje ajude você, como me ajudou, a pensar nas propostas de ano novo, ajude a ter mais clareza de que movimentos a gente tem que fazer para esse sucesso de proposta de um próspero ano novo, num 2024 repleto de tudo aquilo que a gente tem. Se você gostou aí desse vídeo, compartilhe aí o link dele, compartilhe o link do canal para ajudar um amigo, para ajudar alguém que você acha que está precisando ouvir isso e que talvez com isso consiga mudar a sua vida.
Bom, se você quiser aí mudar o seu ano e quiser ser meu aluno, temos algumas vagas aí abertas para 2024, se você tiver interesse em ser um meu aluno online, deixa aí nos comentários, eu entro em contato com você, a gente conversa, a gente faz uma primeira entrevista sem custo nenhum para eu te apresentar o trabalho, as formas como a gente pode estar trabalhando juntos, para eu conhecer a sua necessidade e ver se realmente a gente consegue casar essa minha forma de ensinar a meditar com aquilo que você está precisando na sua vida. Se ainda não é o momento, se você não consegue se disponibilizar para isso, tanto de tempo quanto financeiramente, continua me acompanhando aqui no canal. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, assiste às aulas, entende como a sua mente funciona, segue as meditações que eu proponho para cada uma das aulas que eu vou colocando aqui no canal, que elas têm por objetivo te ajudar a chegar no objetivo proposto naquele vídeo de conteúdo que eu passo para vocês. Minhas promessas para o ano que vem, bom, com relação a esse canal, eu tenho aí 2 promessas para vocês. A primeira é um conjunto de meditações que vai chamar Meditações para a Felicidade. Já por 2 anos eu participei de um congresso chamado Congresso da Felicidade, que acontece todos os anos aqui no Brasil, em Curitiba. Ele é organizado pelo Gustavo Arnes. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ter próximas informações. Já sei que em 2024 ele vai acontecer nos dias 2 e 3 de novembro. Uma experiência muito legal de ter, se você gosta do tema e se você quer ser feliz. Participando do congresso desse ano, eu coletei dos participantes, dos palestrantes, várias frases que diziam o que é felicidade. E minha proposta é criar um conjunto de meditações que façam a gente refletir sobre o que é felicidade para nós e que a gente realmente adeque o nosso pensar e o nosso movimentar para chegar nessas várias formas de entender a felicidade. Então aguarde que em janeiro do ano que vem vocês já vão ter novidades. E a outra novidade que eu estou aí planejando para o ano que vem é um mini curso online, em grupo, né, não individual, sobre os vieses da mente. 4 aulinhas aí básicas para quem quer aprender a se autoanalisar e como trabalhar com os vieses negativos da sua mente, potencializando os vieses positivos. Essas são minhas promessas de ano novo para vocês e espero no ano que vem, nessa mesma época, tá dizendo uhul, cheguei lá, consegui. E ó, para 2025 as minhas promessas são essas. Eu espero, mas eu vou fazer os movimentos para que isso aconteça. Bom, gente, eu desejo para vocês um 2024 incrível, cheio de realizações. Um 2024 que não seja novo porque é um novo ano na folhinha. Seja novo porque você é um novo ser, porque você descobriu as suas potencialidades, porque você cada vez mais está dominando as energias que chegam até você e está trazendo desses impactos todos muito aprendizado e muita capacidade de realização. Bom, e agora? Agora é hora de prática. Bom, gente, algumas coisas bem importantes aí para essa prática que vocês vão iniciar agora. Anote, faça anotações de todas as características que você vai ser orientado a observar dentro dessa prática. São as anotações que vão ajudar você a perceber os vieses da sua mente, tanto positivos quanto negativos. Então, a atenção a que pensamentos vão te distrair, te tirar da prática, é muito importante. Você vai ter, a partir de hoje, até o dia 20,
15 dias para exercitar essa prática. O que eu aconselho a vocês é, lá pelo 13º, 14º dia, releia essas anotações. Vai ser o reler que vai demonstrar para você qual é o viés da sua mente, ou os vieses da sua mente, que podem trazer mais dificuldades nessa transformação de si, nesse viver um novo ano, né? E isso serve aí para qualquer momento do ano, se você vai estar assistindo essa prática e não é aqui na sequência do canal. O objetivo dessa prática é que você conheça um pouco mais sobre a forma como a sua mente funciona e veja quais são os hábitos que ela tem que estão atrapalhando realmente o seu progresso em qualquer situação da sua vida, que pode ser objetivar assim um progresso no meditar, né? Então essa prática investigar vai te levar a isso. Na sequência dessa prática, como eu já disse, ela vai ter uma prática complementar que vai ser colocada aqui no canal alguns dias para frente, ou se você está vendo esse vídeo já a partir de janeiro de 2024, essa prática já está aqui no canal, que é a prática transformar. Então, consciente do que pode ser uma dificuldade, você já vai para a transformação. Espero aí que você não desanime com o que você vai observar, pelo contrário, você celebre a sua consciência daquilo que está te trazendo dificuldades na vida e com consciência disso, consiga assim aí uma ação efetiva para transformar tudo aquilo que hoje é uma possibilidade numa realidade. Então vamos lá? Agora é hora de prática. Feche os olhos, ajuste a sua postura, lembrando que quanto mais confortável estiver o seu corpo, menos solicitações, menos distrações ele vai trazer à sua meditação. E com uma respiração mais profunda, vamos marcando o início dessa prática, trazendo inicialmente a nossa atenção para repousar no corpo. Tenha a firme intenção de observar o seu corpo e perceber que informações ele lhe traz. Vá passando mentalmente do seu couro cabeludo até a sua sola dos pés, observando o que acontece em cada área do seu corpo. Quanto mais minuciosa é essa atenção, mais informações nós obtemos sobre como estamos vivendo e como estamos integralmente. Faça uma respiração mais profunda e continue se observando com interesse, com curiosidade.
E agora dê um comando mental para todo o seu corpo. Relaxe. Repita mentalmente algumas vezes esse comando para que um relaxamento bastante profundo se instale. Agora, use a sua mente para se imaginar em frente a um lago. Crie o cenário ao redor deste lago, tendo a atenção de, nessa criação mental, imaginar um lugar onde você possa se sentar junto ao lago e colocar os seus pés na água, que terá a temperatura ideal, aquela que lhe faz bem. Então imagine-se já sentado junto a esse lago, com os pés na água e desfrutando de toda a beleza natural que envolve esse cenário. Use a sua imaginação e a sua atenção a todos os detalhes que envolvem esse ambiente. Sinta cheiros, sons, texturas. Use os seus olhos para perceber cada detalhe dessa paisagem. E a cada observação você vai se sentindo mais presente. Feche seus olhos. Faça novamente uma respiração mais profunda. E mentalmente procure algo que você gostaria de ter realizado, algo que você gostaria de ter feito, uma experiência pela qual você gostaria de ter passado, mas que, por algum motivo, isso não aconteceu. Sem críticas, sem julgamentos, sem culpa, sem sofrimento, apenas traga um fato à sua memória. De posse desse fato, se responda: por que isso não se realizou? Por que isso não aconteceu? Sem julgamentos, sem sofrimento. Procure ser o mais honesto com você. Lembre-se que esse é um movimento de autoconhecimento e culpabilizar pessoas ou eventos externos não nos ajuda neste processo.
Faça uma respiração mais profunda. Agora eu quero que você traga à sua mente um sonho, algo que você deseja realizar. Pode ser qualquer coisa, material, espiritual, afetiva, qualquer coisa. Sem julgamentos, sem críticas. E responda à pergunta: por que esse sonho ainda não se realizou? Novamente, seja sincero, não entre no movimento de crítica, de julgamento, apenas perceba o que ainda te prende na realização desse sonho. Novamente, faça uma respiração mais profunda. E por último, investigue. Quando você deseja fazer algo que exige força, que exige desafio, quando você deseja fazer algo diferente, inusitado, ou mesmo quando você pensa em sonhar algo para você no seu futuro. Como é a sua conversa interna? Quais são os pensamentos que vêm quando você se imagina realizando algo que ainda não está concreto na sua vida? Atenha-se a perceber quais são os obstáculos que a sua mente lhe coloca. Seja sincero, honesto. Esse não é um momento de julgamento e crítica, é um momento de autoconhecimento. Faça uma respiração mais profunda. Ainda nesse local junto ao lago, sentindo a água passando pelos seus pés, abra os olhos. Contemple a natureza ao seu redor. Sinta a água passando pelos seus pés. E além de trazer a sensação de prazer que colocar os pés nessa água lhe trouxe, sinta também que ela te renova. Além de sentir a sensação de prazer que essa água lhe trouxe, sinta também que ela te renova, que conforme ela passa pelos seus pés, você se equilibra
Use também o elemento ar nesse momento, apenas respire, mas que com a consciência de que cada respiração te renova, te reequilibra, te reorganiza. Usufrua do tempo que você quiser nesse ambiente e quando estiver pronto, abra seus olhos e faça as anotações de tudo o que você percebeu sobre você, dos vieses da sua mente com relação aos seus sonhos, aos seus quereres e aos seus desejos. Repita essa prática ao longo dos próximos dias, sempre procurando por novos aspectos e novas informações a respeito dos vieses da sua mente, de como ela se comporta, para que na próxima prática você já seja capaz de trabalhar com eles e liberar todo o seu potencial de criação, realização e felicidade.